porque é que isto me acontece? Porque é a segunda vez que isto me acontece, ou seja, já estive mal, eu já estive bem, portanto, Padrões de repetição. e portanto agora estou a mal outra vez. Portanto, qual é o padrão que inconscientemente esta pessoa está a repetir e agora sim, ele, no caso, está a verbalizar o que é que se passa? Bem-vindos ao podcast Dinheiro e Consciência. Hoje vamos falar dos erros financeiros mais comuns. Eu sou a Marta Marques. E eu sou a Carlos Jesus e vamos fazer aqui um momento de reflexão sobre aquilo que são os erros financeiros que mais cometemos ao longo do tempo na nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas vidas pessoais e nas nossas empresas. Certíssimo. Então, Olha, um erro comum, e se calhar vou começar assim, assim, é as pessoas confundem faturação com lucro. É um erro financeiro muitíssimo comum nos empresários. Ai, oh Marta, mas ali diz que eu tenho lucro, o contabilista diz-me que há lucro. Mas olha, eu não tenho dinheiro. Interessante. E então, onde é que ele está? Como é que está a tua conta doce? Isto aqui é uma coisa mais técnica. Como é que está a tua conta doce? Quanto dinheiro é que tu tens no banco? Não. Vou-te dizer, eu não tenho mesmo. Eu sei, ok. Mas como assim? Então tens IRC para pagar, mas não tens o dinheiro para o pagar, porque na verdade esse teu lucro é fictício, é isso? E depois é entender o que é que pode estar a acontecer, não é? Variadas coisas. Os clientes não pagam. Por exemplo, eu faturei, mas o meu cliente, que me devia ter pago uma semana, 2 semanas, 15 dias, 30 dias, o que seja, não me pagou. Portanto, há um lucro fictício, certo, não é? mas não Há um nível para pagar, há fornecedores, há clientes, há tudo ali misturado, mas não há um lucro efetivo. E outra coisa é a má classificação da documentação na parte da contabilidade, não é? Não acontece em todos os casos naturalmente, mas nós temos que olhar com crítica para o balancete, no caso de como é que eu tenho lucro e não tenho dinheiro, não é? Ou bem que o empresário também anda a jorrar dinheiro, foi ao Brasil fazer umas férias, foi ao Dubai dar uma passeata também, comprou ali uma série de coisas, ou usou um dinheiro que achou como lucro, e que pronto, e que foi em demasia, portanto não foi estrategicamente planeado, ou então algo não está certo, porque lucro é uma coisa e a faturação é outra completamente diferente. Há pessoas que me dizem assim, eu faturei 1 milhão de euros, como assim? Sim, faturaste 1 milhão e gastaste 1 milhão e 100, não vai dar, também já estás em prejuízo. Isso faz-me lembrar as pessoas que usam, na sua vida particular, o crédito como rendimento, por exemplo. Sabes aquelas pessoas, por exemplo, que vão lá, as pessoas que têm contas ordenado, imagina, não é? Nada contra as contas ordenado, ok? Não. Mas que utilizam o valor do descoberto, que é também assim o nome que se pode dar, do descoberto bancário, no seu dia-a-dia, como se aquilo fizesse parte do seu rendimento. Que depois se transforma numa bola de neve desafiante, para não dizer gigante, porque, efetivamente, quando entra o próximo ordenado, a primeira coisa que o banco vai fazer é retirar uma parte, ou o valor total, depende daquilo que foi o acordo com o banco, daquilo que foi gasto. E, portanto, como, efetivamente, o seu rendimento, que até era, imagina, 1000, já teve que lá ficar preso ou automaticamente debitado 200, porque faz parte que usou no seu descoberto bancário, passa a ser só 800. Então, o que é que vai acontecer? A pessoa vai continuar a usar o descoberto bancário, às vezes até em valor ainda superior àquilo que era anteriormente, especialmente se o seu pagamento de final do mês não for na íntegra. Ou seja, a pessoa pode optar por pagar o descoberto bancário todo no final do mês, ou um percentual, como um cartão de crédito. Sim. Mas na conta associada ao cartão multibanco é aquilo que tu passas, quase sem pensar. Então, eu diria que este é um dos erros comuns na vida pessoal, é haverem pessoas que usam e olham para o crédito como um rendimento normal. E isto, efetivamente, pode trazer sérios desafios financeiros no futuro. Sim. No fundo é semelhante, não é? É contar com uma coisa que efetivamente ainda não se tem. Não é? Exatamente, porque se o cliente ainda não pagou, ele ainda não é meu. Mas a verdade é, o cliente ainda não pagou, ele ainda não é meu, mas eu, dentro em breve, vou ter que pagar ao Estado pelo menos da parte do IVA. E isto é super injusto, porque eu também tenho os meus fornecedores para pagar. Mas aí, o que é importante? Regras. Certo. Uma vez mais regras.
não é? Comunicação, comunicar atempadamente aos meus clientes que se eu dentro de 3 dias, se passaram 3 dias do prazo de vencimento que o meu cliente tem que me pagar, o que é que eu tenho que fazer? Esperar? Não. Falar? Mas eu não consigo falar com todos. Ok, mas tu não consegues falar com todos é porque já tens muitos. Se tens muitos é porque a priori tens uma equipa ou alguém que pelo menos que te faça alguma assessoria, que te ajude, não é? Claro. Na parte administrativa. Portanto, fazer um scriptzinho adequado aos valores de missão da empresa, não é? Que se adeque para conseguir cobrar devidamente. Porque é assim, não é quando eu tiver que pagar o IVA, não é quando eu tiver que pagar os meus fornecedores que eu vou lá. Olha, agora podes-me pagar é que eu agora estou mesmo a precisar, como se fosse um favor. E não é aí Não é? que às vezes entra também aquele outro erro que é a mistura das contas pessoais com as da empresa? Sim, porque aqui neste caso, só aqui para finalizar, neste caso existe uma coisa que é, parece que existe um género de crédito dos clientes, Sim, não é? também. Um crédito tipo dos clientes. E outra coisa que acontece, e essa sim, no caso com empresas que normalmente são mais empresários ou unipessoais ou empresários em nome individual. É mais os empresários em nome Sim, individual. os outros também passam faturas, também têm IVAs para pagar e às vezes têm coisas para pagar antes sequer daquilo Sim, sai. mas se separarem que efetivamente são as contas da casa do que são as contas da empresa, Certo. faz uma diferença imensa. E aí pagar aquela mensalidade do banco compensa. Porque as pessoas fazem, não, porque tenho que pagar mais uma comissão de gestão bancária. Vai se calhar compensar. Certo. Ou ter duas contas, ou seja, duas contas, Sim, ou seja, conta para... uma conta e uma subconta, não é? Pronto. O que é que aconteceu com uma empresária que falei, que é uma empresária em nome individual há pouco tempo? Ela disse-me assim, pois não sei, porque eu entretanto paguei a renda da minha casa, entretanto já não sei, assim, como assim? Explica-me essa situação. E ela disse-me, é que eu tenho tudo na mesma conta. Pois. Esse é um dos grandes erros. Que é um dos grandes erros, não é? E tu sabes-o tão bem. Certo. Eu tenho tudo na mesma conta e pronto, eu precisei de pagar a creche e precisei de pagar a renda e... Assim, calma, quanto é que tu faturaste? Já não sei bem. Pois. É porque isso também vem... Diz isto. Não. Isso também vem do outro erro que é não planear. Sim, imagina, há coisas que não são despesas inesperadas, não é? E agora de repente apareceu-me, já falámos sobre isto aqui há algum tempo. De repente apareceu-me o seguro do carro. Isso não é uma despesa inesperada. Sim. Isso é uma despesa que te acontece. Mas isso é o erro dos usamos, pelo menos. Que é chamar a inesperado algo que é altamente previsível. E vem do facto da pessoa não se planear. E não é planear, depois planear é para daqui da próxima semana ou daqui a 2 semanas. Não. É olhares para o calendário e perceberes que em janeiro pagas o seguro do carro, que em março pagas, ou em abril pagas ou maio, aliás, o IMI. É perceberes que em setembro é sempre o regresso às aulas, e a filhas e ao IU, portanto, há coisas que são perfeitamente previsíveis. O não planear é, no meu entender, um dos erros mais comuns que acontecem. Sim. Porque depois há isso, não é? Eu tinha aqui um dinheirinho que até era daquilo que eu faturei, não é? Só que eu tive de repente, e no final não era de repente porque já sabia que aquilo ia acontecer, não é? Só como não há estratégia, não há o planeamento, se acaba por atrapalhar, não é? Sim, essa questão do seguro, saíram 300 euros da minha conta. O que é que foi? O que é que aconteceu? Repare, não pensaste, não é? Só não pensaste. Está a ver qual? Por isso, concordo que o planeamento é para empresas e para pessoas individuais essencial. Não confundir o lucro e a faturação, são coisas completamente distintas. Perceber que quanto mais baixa for a minha margem, menos eu posso financiar os meus clientes, que acho que é a expressão certa, financiar os meus clientes, porque quanto mais tempo eles estão por pagar, mais eu os estou a financiar. Certo. Portanto, sou eu a custo zero para o cliente, na verdade. zero para o E cliente. sabe-se lá a que custo para o próprio empresário. A grande custo. Porque é assim, vou-te dar um exemplo. Tenho uma empresa com que trabalho que tem um cliente que tem uma dívida de 50 mil euros. Eu posso dizer que é expressivo. Certo. Para, no caso, para a dimensão daquela empresa, é um valor muito expressivo. Portanto, a empresa está claramente a financiar o negócio porque é um negócio do cliente. Certo. Porque ele não pode. Eu quando tive uma coisa que os empresários me dizem é, eu quando tive dificuldades também me ajudaram. Mas aí vamos para um campo bem, é uma linha muito ténue do que é ajudar
ou levar ao colo, não é? Quase, certo? Não é? E nós falávamos disso sobre mães e filhos no outro dia também. Porque a questão é, se a minha margem for muito baixa, não é? Eu posso financiar menos o meu cliente. Porquê? Porque a minha taxa é muito pequenina, não é? De margem, sobra-me muito pouco, então é um bocadinho, já pagaste, já pagaste, não é? Portanto, tem que haver ali. Tem que haver uma rotatividade de tesouraria muito constante. Entra, vai sair, entra, vai sair. Se a minha margem for alta, há um bocadinho mais de folga, não é? E nós temos que olhar para isto. Quando alguém diz assim, Marta, mas será que eu posso dar crédito? Vieram-me aqui, pediram-me um crédito, será que eu posso pedir crédito para este cliente? Depende. Já olhaste para ele, já olhaste Ele representa, não é? para o que é que ele representa, o negócio que ele te vai trazer. Portanto, já olhaste para a taxa de esforço que ele tem, porque nós também conseguimos tirar isso na DB Informa, no Informa conseguimos tirar os dados de todas as empresas, não é? Já olhaste para tudo isso? Isto faz sentido, não é? E na vida pessoal, eu acho que é também olhar para isto. Sim, sem dúvida, Não é? sem dúvida. Conseguir aqui perceber onde é que está a verdadeira realidade da coisa. Certo, e isso faz-me lembrar daquelas pessoas que quando têm um aumento de vencimento, por exemplo, não é? A seguir ajustam os seus gastos aos seus ganhos, mas sempre para pior. Então, eu quero dizer com isto, Certo. aquela tentação de que, agora ganho mais, já posso comprar um carro melhor, já posso gastar mais aqui ou ali, bum. E não há nada de errado com isso. A questão é que, normalmente, quando há este ajuste, se o estilo de vida vai aumentar tanto ou mais do que foi o aumento dos rendimentos, efetivamente o desafio se calhar continua lá. O que eu quero dizer com isto? Imagina alguém que diz assim, olha, eu realmente passo aqui alguns desafios financeiros, porque a dado momento da minha vida constituí alguns créditos e agora me obrigam a uma ginástica orçamental pesada, portanto vou procurar aumentar os meus rendimentos de alguma forma. E a forma encontrada pode ser ou uma atividade extra ou um aumento naquilo que é o vencimento da atividade normal. Se a seguir, com essa melhoria, vão voltar a ajustar para cima os seus comportamentos e o seu estilo de vida, garantidamente que o desafio que tinham até aí vai se manter, não é? Portanto, as pessoas não terem às vezes a percepção que vamos aumentar os rendimentos não para, ou não só para melhorar ou para aumentar os gastos no estilo de vida, mas para poder, sei lá, constituir um fundo de tranquilidade, poder fazer uma poupança para a reforma ou para o futuro. Portanto, não explorar destes itens quando se aumenta aqui os nossos rendimentos. Porque ganho mais, gasto mais, vai sempre andar na mesma roda de... Sim, mas aí se as pessoas seguirem a dica que tu deste no primeiro episódio deste podcast, que é uma percentagem do salário, sim. aí a pessoa consegue na mesma usufruir mais do seu rendimento, Claro que sim. ao mesmo tempo que faz a poupança proporcional, no fundo, não é? Portanto, há uma proporcionalidade. A questão é que normalmente nem a proporcionalidade existe, portanto, nem o primeiro passo, nem os primeiros 5%, 10%, 2%, o que for. Esse é, aliás, outro erro comum, que é as pessoas não se pagarem primeiro. Sim. Sabes que as pessoas acham Como dizemos vários, não se pagam primeiro. Exatamente. As pessoas acham que o ordenado que ganham que é o dinheiro delas. Não é. Deixem de dizer livros. Não é. Não é porquê? Porque as primeiras coisas que nós fazemos sempre, ou quase sempre, não é? É pagar as nossas contas. Então, esse dinheiro que nós utilizamos para pagar as contas não é nosso. Esse dinheiro é para aquele, é para o banco, é para a água, é para a luz, não é para nós. O nosso é uma cota. Para nós é aquele que nós eventualmente pomos de lado para poupar, para investir, para salvaguardar o futuro, o que seja. E se nós não formos a primeira conta a ser paga, não nos transformarmos na primeira conta a ser paga, se calhar nunca nos vamos pagar. Ou seja, vamos nos deixar, vamos ver se no fim sobra alguma coisinha para... Não vai sobrar. Sim, não sobra. Não sobra, porque há sempre uma coisa que surge, porque há sempre aquele conforto que eu ainda tenho, eu ainda posso. E, portanto, ainda dá. E nem se lembram que não pagaram a conta mais importante que têm, que é a si próprios. Portanto, a margem real deles É assim, real. Então, uma coisa conjugada com a outra, que é exatamente o que faz a dizer, ok, as pessoas aumentaram os seus rendimentos, vamos ajustar a proporcionalidade da primeira conta a pagar, que é o próprio deles, àquilo que aumentou os rendimentos. Porque, claramente, claro que sim, se a pessoa tem mais rendimentos, deve usufruir no seu dia-a-dia. Não parece uma castração. Exatamente, claro que sim. Mas não é basear o aumento de estilo de vida na mesma proporção que aumentou o valor do rendimento. Porque senão não vai nunca sair do mesmo desafio financeiro. Portanto, esse é outro desafio. Sim, e aí se tens vergonha de te premiar,
depois, um dia mais tarde, terás Certo. de outro passo, porque quando não te autopremiares, não vais ter aqui um extra para alguma coisa que vais necessitar e vais dizer, não consigo, não posso. Sim, não é ir por aí, é ajustar. É Como ajustar. tudo é ajustar, planear e ajustar de forma a que tudo seja equilibrado e que tudo corra da melhor maneira. Sim, e é saber que isto é igual a empresas individuais, que é, eu estou a gerir a minha empresa ou a minha casa, ou eu estou a reagir Isso àquilo que está a que acontecer. está a acontecer neste momento, não é? O problema maior é a maioria das pessoas reage aos acontecimentos e não gere não prevê. Não há o mapa previsível de tesouraria. Ai, que palavrão tão grande que isto é. Mas não é um palavrão. É uma coisa tão simples, é uma tabela de Excel tão, não é? Que nós dizemos assim, olha, recebes e gastas. Recebes e gastas, sobra. Ok, recebes e gastas. E o que é que sobra disso? E nós conseguimos ter previsão. Porque depois as pessoas dizem assim, e se a margem é igual? Não. Uma coisa é a margem, outra coisa é uma tesouraria, não é? Certo. Mas é o que não geres, mais à frente vais reagir. Na verdade, vai ter Sim, porque na sequência daquilo que também eu estava a dizer, quando as pessoas têm vergonha de cobrar aos clientes, mais à frente têm de se preparar. Porque vão ter vergonha de não pagar aos fornecedores. Isso. De ter dívidas ao Estado. De não pagar aos funcionários. E qual é a vergonha maior? Pedir o que é seu ou não pagar o que é devido? Com qual das vergonhas querem viver? É muito isso. Com qual das vergonhas tu queres viver? Isso. É a pedir o que é teu, Certo? por direito, portanto, vendeste um produto que mereces, ou é a não pagar o que tu deves pagar, que é Estados, funcionários e fornecedores. E é essa a questão, é gerir ou reagir. Eu acho que isso é mesmo... Sim. Que nos leva a outro erro comum, que é tomarmos a maior parte das decisões financeiras com base nas emoções. Certo. Nós falámos disso recentemente, no episódio número 2, que era falámos exatamente das emoções relacionadas com as decisões financeiras. Então, é isso, ok, eu tenho vergonha de ir lá cobrar aquilo que é meu. Sim. E portanto, emocionalmente vou ficar castrada, quietinha, à espera que o cliente se lembre de me pagar, porque eu não me vou... Ok, E depois educamos exatamente nisso. E depois vais entrar na tal situação do reagir, em vez de agir em conformidade, ou agir em prol de, vais só estar a reagir. E esse é um dos outros erros, nós, na parte das vezes inconscientemente, naturalmente, colocamos muito daquilo que são as nossas emoções nas nossas decisões financeiras. Sim. E efetivamente aprendermos a ter a capacidade de parar, perceber o que é que está a acontecer, olhar para as coisas de frente, tentar matar aqui o medo de olhar para as coisas como elas são, não é? E ir lá e dizer assim, ok, então como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir em relação a isto? Tenho este desafio, como é que eu vou agir em relação a isto? Porque se fizermos tanto a papar acontecer, quando sempre chegar à parte do reagir. Sim, porque a coisa vai continuar a aumentar, o problema vai continuar a crescer e vai chegar lá mais tarde ou mais cedo. Sim. Por exemplo, dizerem, vou baixar o preço para não perder o cliente. Por exemplo. Mas quando tu é que racional, não é racional, é altamente irracional, porque quão é que eu posso baixar o meu stress? Se eu fizer baratinho, se calhar ele vai querer mais stress, não é? O Manel faz 50, eu faço 55, então vai fazer assim. Exatamente. Não é? Isto é, Então onde é que podes fazer isso, não é? é demasiado comum, porque é até onde é que eu estou a pisar o meu break-even, no caso não é o meu ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio do que são os custos da minha empresa. Certo. A passar para o meu mal-estar, do meu bem-estar para o meu mal-estar, não é? E outro sentimento é, eu estou cansada, eu vou contratar alguém para fazer isto, para tratar desta função, certo? Mas tu podes contratar alguém. Pois, É outro erro muito comum. Eu vou contratar porque eu estou cansada, porque estou no operacional, estou na gestão, estou em tudo, e eu estou cansada e eu vou contratar alguém. Mas tu podes. Tu sabes se podes. Exatamente. Tu não sabes se podes. Se não olhares para os números, porque o erro, um dos erros mais comuns é não olhar. Tanto pessoal como empresarial as pessoas não, sim, olham. Não olhar. têm clareza. Não olhar e não falar. Falámos no outro dia também em pedir ajuda, ter a capacidade de dizer assim, olha, eu preciso de ajuda, que muitas vezes não acontece porque as pessoas têm medo de falar, têm vergonha de dizer. Se calhar isto só acontece comigo, não é? E quando há esse receio de falar sobre o dinheiro,
as coisas depois vão trazer outro tipo de consequências, não é? Essa é que é a verdade. Dá aqui uma série de erros, no fundo, tão interligados. Portanto, se não falas, não encaras, ou se não encaras os números, não falas com ninguém a seguir, ou vice-versa, não é? Não tens consciência, não é? Não tens consciência, não vais planear. Se não vais planear, não vais agir, vais reagir, porque já estás numa situação emocional desafiante, porque tens um problema em mãos, e pronto, e eles começam-se a emocional, exatamente, e eles começam-se a acumular os erros entre si, e depois, efetivamente, isto torna-se numa situação delicada e às vezes mais, que aparentemente é mais complexa de resolver, que se calhar até não é tão grande assim, mas tu já estás naquela coisa de e agora, que já com a falta de ar. Sim, sim. Não é? Estava aqui, Depois leva-nos a outros erros associados. estava aqui com esta cara, não é? Tu já sabes qual é. Porque estava-me a lembrar de um empresário que a semana passada me disse assim: Ó Marta, eu tenho que perceber porque é que ele está com um problema agora neste momento financeiro, está a gerir, porque é que isto me acontece? Porque é a segunda vez que isto me acontece. Ou seja, já estive mal, eu já estive bem, portanto, Padrões de repetição. e portanto agora estou mal outra vez. Portanto, qual é o padrão que inconscientemente esta pessoa está a repetir? E agora sim, ele, no caso, está a verbalizar o que é que se passa. Quando ele já tomou consciência. Já tomei isso, sim, enfim. Porque a questão é, enquanto não mudarem o padrão, Uhum. seja pessoal ou empresarial, vai voltar-se a repetir o mesmo ciclo. É bom. Escusem-se de pensar que agora está tudo bem porque veio aí uma série de orçamentos e pessoas e novos clientes Certo. e de repente, então não é preciso mexer em nada. Não, é preciso mexer. É preciso perceber de onde é que vem o padrão. Porque se repete mais do que uma vez, É porque alguma coisa. é porque alguma coisa está a ser repetida. Certo. E padrões que se repetem vão continuamente a repetir-se até serem, eu vou usar a palavra curar-se. Uhum. É mesmo isso. Porque temos que olhar para os padrões como algo que efetivamente, neste caso, não nos está a beneficiar. Eu acho que é transformar esses mesmos padrões. Porque senão o resultado é sempre o mesmo. Sempre. Escusem-se de achar que abriram andar agora. Agora está tudo a correr bem, agora é que vai. Não, porque há sempre. Sim, Enquanto houver repetição de, não é? e isto está sempre a acontecer nas empresas à nossa volta. Porque no outro dia uma pessoa dizia-me assim, mas quando eu preciso do dinheiro, ele aparece sempre do género. Ele não me falta. Eu disse assim, pois, mas a questão é essa. Quando é que tu ganhas a consciência que tu não tens que precisar para que ele apareça? Exato. Nós não temos que precisar do dinheiro para que ele apareça. Nós não temos que andar sempre atrás do prejuízo, que é um bocadinho... Andamos sempre atrás do prejuízo. Não faz sentido isso. Portanto, é perceber quais é que são os erros que estamos a cometer, na minha ótica, quais é que são os padrões que estamos a seguir e como é que os podemos aqui melhorar. Isso devagar. Não vai acontecer milagres, na verdade. Portanto, aqui nesta parte, Então, em jeito de resumo, é isso. Aqui nesta parte dos erros mais comuns, planear, que tu disseste muito bem, portanto, seja pessoal, seja empresarial, perceber o que é faturação, o que é lucro, quem é que está comigo neste percurso, assim, saber controlar tesouraria, perceber se a minha margem é alta e eu tenho mais algum espaço para financiar os meus clientes, ou se de facto eu tenho que perceber o que é que eu tenho que mudar, o que é que eu tenho que analisar na minha empresa para mudar, para depois conseguir sim perceber que padrão é que eu tenho e como é que eu vou alterar o meu padrão mediante as minhas expectativas. Isso. Não é? E na pessoal, Carla? Na pessoal, efetivamente, não planear também é dizer os números, portanto é preciso começar a fazer diferente nesse aspecto. As pessoas não se priorizarem, não se pagarem primeiro, não pensarem em poupar para o futuro, em ter um fundo de tranquilidade, por exemplo, que é tão importante para percalços, para coisas que às vezes a vida nos traz, nós não estamos à espera, que não são a conta do seguro, nem mim, nem eu, nem nada. Visível, não é? Deixar que as emoções falem mais alto do que os números, ou seja, deixar que as emoções falem muito alto e reagirmos em vez de pararmos para escolher o que é que vamos decidir e como é que vamos agir e levar um bocadinho as coisas assim logo se vê o que é que vai acontecer, não é? Sim. E basalmente passarmos a falar sobre dinheiro com alguém que a gente, sim, com alguém que a gente confie,
com o marido ou com a mulher em casal é importante. Mas não andar a falar com os amigos nem com os vizinhos, não é isso que eu estou a falar, mas perceber que é importante partilhar, que é importante assumir que é preciso ajuda quando é preciso ajuda, para que efetivamente as pessoas tenham uma vida mais tranquila financeiramente. Sempre sim. Então, deixar-vos aqui um desafio, como habitualmente, gostamos sempre de deixar aqui uma reflexão. Digam-nos quais destes erros ainda estão a cometer, quais é que já conseguiram transformar e quais é que estão a ignorar. Porque às vezes é mais fácil só fazer de conta que não está a acontecer. Então é isso, deixem-nos aqui as vossas partilhas, deixem-nos também as vossas sugestões, aquilo que gostavam de ver aqui conversado, alguma dúvida, alguma coisa que nos gostassem de perguntar, nós vamos ler e atempadamente responder-vos também. E cá nos encontramos para o próximo episódio, onde vamos partilhar aqui alguns casos reais de acompanhamentos que nós fizemos, também para vos dar aqui nota de que há coisas que acontecem de forma menos positiva com as pessoas, mas que é possível transformar os padrões. Até breve. Até breve.